Bom dia, meus amores! Bom dia, sexto ano! Sejam bem-vindos aqui à aula de arte da professora Dini. E hoje a gente vai falar de um assunto delícia. Gravura. Minha gente, tem coisa mais nossa do que a gravura? Tem não, viu? Mas você pensa que a gravura começou nos dias de hoje, é? Mas antes disso, vou propor a vocês uma leitura de imagem. Vamos ler essa imagem? Quero que vocês leiam bem, com bastante atenção. Gravura, chama o quê? Vamos lá? Tino vestia ouro e castanho no gibão. Pedra da sorte de um menino pulsava junto ao dele o seu coração. Herdeiro do reino de Acauã, universo que extrapola a filosofia vã, regido pelo coração e pelo exemplo do pai, João. O rei e seu cantar divino, ao som da viola e do bordão, cantava com voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do sertão. Nossa, que lindo, né? Esse cordel. Vão aí pensando nessa leitura de imagem, o que é que ela traz para vocês. E aí, minha gente, pensou que eu tinha esquecido, né? Não. Olha quem tá aqui com a gente hoje fazendo, não é? Libras, né? Fazendo toda vez eu esqueço essa palavra. Tradução. Meu Deus. A tradução de Libras, né? Brielle, seja bem-vinda. Bom dia. E hoje no chat com a gente está a minha coordenadora, arte educadora, professora Celi. Bom dia, Celi. Bom dia, Dini. Bom dia, estudantes. É uma alegria enorme participar de uma aula que trata de artes visuais. Tá? Vocês vão aprender bastante na aula de hoje. Celi, vamos começar então fazendo essa leitura de imagem assim, nós duas, né? Deste vídeo primeiro que a gente viu. Aquela parte cantada, quando existe, né? Ela existiu primeiro. Ela é uma gravura, não é? Que foi animada, foi feita a animação, certo? Mas e a parte cantada? O que é aquilo? Ele faz uma rima, que é muito interessante. E o que o artista fez aí foi casar a melodia que ele utiliza, né, nessa rima com as imagens, com a animação. Então, a partir da gravura, tá, que foi o processo inicial para a produção dessa animação, ela parte da gravura, que vocês vão compreender melhor como é que esse processo funciona, tá? Obrigada, Celi. Tá vendo, meu povo? Pois é. Aí, quando não é animado, a gravura, ela faz... a rima, o verso, a historinha fica onde? No cordel, meu povo, no cordel. Mas agora a gente vai fazer uma viagem, tá? Uma viagem assim, ao passado. Sim. Lá no período, acho que neolítico, se não estou enganada. Ah, gente, vocês achavam que aquele negócio ali na pedra, sabe? Era o quê? Gravuras. Desde sempre o ser humano faz gravuras. Ele grava uma história, um acontecimento em alguma superfície dura, em alguma superfície que não seja um papel. O papel veio, olha, menino, no século XV. Vê para aí. Vamos dar uma olhadinha então no que é gravura. Agora vem a parte mais teórica, para vocês entenderem palavra por palavra. Gravura nada mais é do que uma linguagem visual, uma das mais antigas, que representa um tipo de arte com pinturas em
relevo. Ou seja, a pintura, você pinta no relevo e depois você passa um papel e ela sai. Tá lá a sua. É fácil assim. Olha aqui, vou mostrar uma para vocês. Dá para ver? Olha aí. E uma coisa interessante dessa gravura, Dini, é que nós temos a base, que é onde vai ser ferida, né? Ferir a superfície, gravar significa isso, ferir. Depois a pessoa passou a tinta, entintou, e depois coloca-se o papel. E no caso desse quadro aí do coração, tecido. Ela colocou o tecido, né? É um grupo do IFPE chamado Grafos, lá da minha terra, né, de Olinda. Eles fazem trabalhos muito bonitos. E depois teve nesse quadro uma inferência que é o bordado sobre essa superfície gravada, tá? Então não é uma intervenção, é uma inferência. Uma inferência. Ou seja, porque acrescentou, né? Isso. Um trabalho, uma técnica extra em cima de outra. É. Gente, vivendo e aprendendo, delícia. Vamos lá. Olha essa aqui também, ó. Essa outra aqui, aparece muito nos cordéis, né? Maravilhoso. Outra aqui também maravilhosa que o Canva traz pra gente, né? Então, outra característica dessa técnica é o modo múltiplo. Ou seja, é possível tirar várias cópias de um mesmo desenho. Além disso, a gravura tem um forte valor artístico por ser reproduzida de uma forma original, que dispensa artifícios tecnológicos. Bom, é verdade. Mas vocês sabem que estamos na era digital? Então, olha o que eu tenho para mostrar para vocês. Esse aqui. Aqui mesmo, Billy, nessa outra? Pronto, vamos embora. Olha só. Eita, tira o plástico. Deixa eu tirar o plástico para não ficar, né? Muito, muito maravilhosa, gente. Esse entalhe aqui não foi feito à mão. Meu Deus, ele não usou o buril, não cavucou. Não. Este aqui foi feito de maneira digital. Uma impressora... Uma cortadora laser. Cortadora laser. Isso. Lá vou eu com a impressora 3D, imagina. Cortadora laser. Cortadora a laser, aí no caso é um trabalho que ele é feito, o desenho no computador é digital, e o artista aí fez a cópia e a partir dessa matriz, nós trouxemos esse exemplo, porque ele serve como uma matriz que poderia ser colocada a tinta e tirado as cópias, as gravuras a partir dessa matriz. Então, hoje, algumas pessoas estão trabalhando utilizando essa ferramenta. Tá? Então, ela agiliza mais o trabalho, mas a gravura, na sua originalidade, é a partir da madeirinha. Tá? Entalhada à mão. E entalhada. Olha aqui esse trabalho. Vamos embora que eu estou dando trabalho à minha produção maravilhosa. Olha aqui esse. Essa foi entalhada, usando buril, tudo direitinho. Passando aqui a tinta, pintando, tá? Passando aqui a tinta. Depois você coloca o papel, prensa direitinho com a mão. Quando você solta, está o desenho, tá? E isso, nós vamos ver que não é só em madeira que a gente consegue fazer uma gravura, né? Vamos dar uma olhadinha? Ô, Dini, oi. E uma coisa que a gente tem, assim, o valor da peça, né? Então, eu fiz um desenho, eu entalhei na madeira. Sim. E qual o valor artístico desse trabalho, né? Gente, imenso. Então, nós temos o seguinte, tem um detalhe que às vezes a gente vê nos quadros, às vezes em clínicas, nos locais onde tem exposições, gravuras expostas, que é uma numeração, tá? Porque quando eu faço uma cópia, se eu tiro dessa cópia,
eu fiz uma imagem 100 cópias. ali e tirei 10 cópias. 10. Eu vou ter um valor, tá? Se dessa matriz eu tiro 100 cópias, o valor já vai caindo, tá? Então, os gravuristas mais sérios, o que é que eles fazem? Eles numeram a série que eles fizeram, quantas cópias eles fizeram. Então, é assim. Lembram lá da matemática? A forma da escrita de fração, tá? Então, o numerador representa a cópia e o denominador, aquela cópia exata, tá? E o denominador, o número de cópias geral que o artista fez, tá? Então, se ele fez 100 cópias a partir daquela matriz, depois ele vai numerar 1/100, 2/100, tá? Então, você vai ter uma noção de qual cópia você comprou. Você pode ter comprado a 20ª cópia de uma série de 100 cópias. Isso. Então, aí no caso da gravura, nós vamos ter, várias pessoas podem ter aquela mesma obra. No caso de uma pintura à mão, uma pintura na tela, então ele vai fazer apenas uma cópia, tá? Gente, olha aí, o modo múltiplo, né? E olha, vocês acham que ser artista, trabalhar com arte, não é organização, não é saber matemática, não é saber todas as áreas? Meu amor, você está muito enganado. Vamos lá. Essa xilogravura aqui é de Katsushika Hokusai, tá? A história da gravura é mais antiga do que muita gente imagina. Ela foi particularmente importante no século II, quando os chineses, por meio de pedras e madeiras, gravavam a sua arte, né, a sua expressão. No Ocidente, a gravura teve seu início junto com o surgimento do papel, no século XIV. Foi em meados do século XV, na Alemanha e na Itália, que a técnica começou a ganhar fama. Gente, artistas famosos como Dürer, entre outros, né? Foram mestres da gravura, né? Mestres gravuristas. Então, foi desenvolvido por ourives no primeiro momento, né? Os ourives tinham esse metal maravilhoso. Então, desse período em diante, os artistas que utilizaram a gravura no Ocidente começaram a ser chamados de mestres da gravura. Bom, tipos de gravura, né? Vamos ver a xilo, que a gente, né, tem mais intimidade assim com a xilogravura. É a técnica mais antiga para produzir gravuras e seus princípios são muito simples, como a gente já explicou, né? O artista retira de uma superfície plana, a matriz é uma madeira, com o auxílio de ferramentas de corte e entalhe, as goivas, né? Olha aqui essa, que coisa linda! Essa gravura é maravilhosa. Algumas não tem, tá em domínio público e não tem o artista, é anônimo, tá, gente? Bom, aqui eu estou mostrando um pouquinho para vocês dos materiais de entalhe, né? As goivas e tal, para que vocês possam ver. E também um trabalho feito, uma xilogravura, tá? E não é um cordel, não é um cordel, mas na verdade, vem de uma matriz, de uma xilo, né? E é um anúncio, um mini jornal, um livretozinho. As partes que ele não quer do entalhe, tá? Que tenham cor na gravura, isso a gente está falando agora, a gravura, ela inicialmente veio em preto e branco, não é? A não ser na China, que sempre teve cores. Então, após aplicar a tinta na superfície, ele coloca um papel sobre essa superfície.
quando ele não quer, né, que tenha cor. Ao aplicar pressão com uma prensa, né, sobre essa folha, a imagem é transferida para o papel. Ô, professora, parece um carimbo. Sim, podemos. Mas é simplificar tanto né, uma técnica tão maravilhosa, tão artística, tão ancestral nossa. Então, não vamos simplificar tanto assim, né? Essa gravura em metal ou calcogravura, né, ou calcografia, começou a ser utilizada no século XV. As matrizes podem ser feitas a partir de placas de cobre, zinco, alumínio, latão, né? Aqui a gente tem gravuras em metal de Dürer, né? Essa aqui em particular é a Morte, o Cavaleiro e o Diabo. Veja que quadro lindo, né? Que gravura perfeita. Bom, estas são gravadas com incisão, tá? Existe uma incisão, existe um risco, né? Direta ou pelo uso de banho de ácido, né? Chama-se água forte, água tinta, ponta seca, são as técnicas mais utilizadas, né? Mais usuais. A matriz é entintada e utiliza-se uma prensa para transferir a imagem para o papel. Olha aqui, ó, esse tipo de prensa que vocês estão vendo aí, a artista está mostrando, né? Essa prensazinha aqui. A matriz embaixo, que é esse metal aqui embaixo, tá? E aqui a obra de arte, certo? Pronto, olha aí. Ficou lindo, né? Tem duas aqui, uma gravura, né? Feita com, se eu não me engano, ela é água tinta. Água forte, perdão. Essa de cá é água forte, tá, gente? Com a técnica de água forte. Bom, vamos para o próximo slide. Vamos falar da litogravura. Meu Deus, o que é uma litogravura? O que será uma litogravura? Lito vem de quê? Olha, tem que ver isso aí. Essa técnica parte do princípio químico que água e gordura se repelem. Olha, já tem química aí, gente. Já tem química, né? As imagens são desenhadas com material gorduroso sobre pedra calcária. E com a aplicação de ácido sobre a mesma, né? A imagem é gravada. Aí já entra em um processo químico, né? Você já viu, Celi? E nas oficinas que trabalham com litografia, as matrizes ficam parecendo o livro do quem assistiu Fred Flintstone. Então, os livros dos Homens das Cavernas, né? Fica bem parecida com a estantezinha com as matrizes. É bem interessante. Minha gente, imagina aquelas inscrições nas pedras aqui em... esqueci o nome também, meu Deus, a professora está esquecendo os nomes dos lugares, das pessoas. É coisa linda isso. A gente tem aqui um local onde tem pedras e entalhado nessas pedras, né? Tem o dia a dia dos Homens das Cavernas do nosso Nordeste, né? Sim. Eu só esqueci o nome da pedra de alguma coisa. Do granito. Tem algumas que fazem entalho, né? No granito. No granito. É pedra de granito, se eu não estou enganada. É aqui no nosso interior, viu, gente? Eu vou estar mostrando isso sempre para vocês. E na aula da nossa primeira aula, que foi arte pré-histórica, dá uma chegadinha lá. Se tiver curioso, vai lá, tá lá a pedrinha, né? Se eu não me engano, é Pedra do Ingá. Bom, a litografia, né? O uso da gordura. Exatamente por quê? Porque o material gorduroso, ele vai aderir na pedra. Ele aderindo na pedra, quando você vai prensar, né? Para poder sair a gravação, então a tinta vai realmente ficar lá paradinha, esperando ser prensada sem borrar. Não é isso? Que massa. Falando assim bem, falando de uma maneira bem, né?
coloquial para a gente entender. Bom, ai gente, olha só essa. Essa aqui é de Marcelo Pérez. Também estava lá, livre para a gente admirar, né? O São João, olha que lindo, maravilhoso. E o bom das imagens preto e branco é que nós ficamos imaginando que cores tem aquela fotografia, ou que cores teriam aquela gravura, Isso. Né? Quais as cores que vocês colocariam? Né? Nós temos uns 8 minutinhos de aula ainda para vocês aprenderem bastante coisa. Ai, que coisa boa! E assim como a gravura em metal, essa técnica também necessita de uma prensa, tá? Para transferir para o papel a imagem gravada na pedra, gente. Tem que ter uma prensa, porque é preciso colocar ela bem, passar bem direitinho o papel tem que ficar bem esticadinho, então tem que ter essa prensa, né? Vamos para a serigrafia. Eita, chegamos na contemporaneidade, né? Gente, professor, e serigrafia, gravura? Ah, pois é, viu, meu filho? Sim, senhor. Olhe para aqui. Olha que serigrafia linda. Dá o zoom, menino. Que delícia. Olha que serigrafia linda. Ah, mas professora, serigrafia pode ser feita em, tipo, material que não seja camisa? Pode. Pode ser em tecido, pode ser em madeira, pode ser em... Estava na minha cabeça, mas a professora fez o quê? É tanta informação, tanto estudo, meu filho, que a professora já confundiu. Vamos lá. Sim, e nessas coisinhas aqui também, mas essa não tá não, tá, gente? Essa é só tecido mesmo, tal. Mas também tem serigrafia em tecidos. Em papel. Em papel! Sim, coisa mais linda do mundo, eu já vi. Porque a serigrafia, mesmo não tendo o entalhe na superfície, né, ela pode ser a partir de um filme de recorte, que é colado na tela de nylon, né? Ou então ela é revelada, então ela vai precisar de um revelador para essa tela. Então, o que a gente quer que apareça pintado é o que a gente vai deixar em branco, porque aí quando o revelador, junto com a luz, ele exercer essa função, a química, né? Ele vai deixar esse espaço para que a tinta penetre no nylon e passe para o tecido, para o papel, para a superfície ou para a madeira, como é o caso do exemplo que a Dini mostrou. Tá? Nossa, olha aí, a serigrafia ela começa a ser aplicada mais frequentemente por artistas na segunda metade do século XX, tá, gente? Ela apresenta diversas técnicas de gravação de imagem. Uma delas é a gravação por processo fotográfico, como Celi já descreveu para vocês. Olha, eu não consegui vídeos abertos, né, que sejam liberados a veiculação, para mostrar a vocês o passo a passo de cada uma como eu queria. Mas a gente está tentando, não é? Mas tem um parceiro meu, que é o professor de vocês, ou a professora de vocês, que pode veicular dentro de sala de aula esses vídeos e mostrar para vocês, não é? Passo a passo, visualmente, todo esse passo a passo que a gente está dando verbalmente, mostrar visualmente, ok? Aqui, imagens são gravadas na tela de poliéster e com a utilização de um rodo com a tinta, a imagem é transferida para o papel. Aqui, ó, vocês estão vendo, né, essa segunda imagem. Ali é a camisa, que já tá ali posicionada para ser pintada também, né? Uma das matrizes. E no caso da serigrafia, para cada cor, uma tela diferente. E aí ela é sobreposta uma com a outra para que o desenho encaixe perfeitamente. Então, é um trabalho bem delicado. Bem delicado, por isso... Ai, meu Deus, professora, é de serigrafia. É muito caro? Gente, o trabalho do artista, ele não pode ser medido de forma que não leve em consideração o material, o trabalho, o resultado, né, a obra em si. Pensa sobre isso também, viu?
fotopolímero descreve uma técnica onde partículas simples, né, monômeros, unem-se a outros monômeros mediante a reação química, que se designa como polimeração, iniciada por ação de uma luz ultravioleta. Aqui a gente tem esse material, tá? Já é algo mais tecnológico, certo? E já mais para o século 20 e 21, por aí. Esse material ele tem como princípio endurecer quando é exposto a uma fonte de luz, né? Um UV. Tirei de Guardix de 2011. Essa técnica também é conhecida por solar plate. Quando Kit Howard, na sua investigação, expôs a chapa de polímero à luz solar, né? E a luz solar, vocês sabem que é rica em raios UV. E a placa endureceu. Ela é gelatinosa e no sol ela endurece. Xilogravura no Brasil, chegamos! Estamos no final, hein, gente? Olha aí, ó. Que coisa linda. Max Jimenez, Vani Lourenço, trazendo para vocês. A xilogravura popular é uma permanência da tradição medieval da cultura portuguesa transplantada para o Brasil e que se desenvolveu na literatura de cordel. Quase todos os xilogravadores populares brasileiros, né, eles estão ligados ao cordel, né, à literatura de cordel. Principalmente no Nordeste, o nosso cordel, né, entre os importantes representantes, né, no acervo da Galeria Brasiliana, que foi onde a gente realizou a pesquisa, estão Abraão Batista, o filho de Abraão, Amurá Batista, Josão Costa Leite, J. Borges, José Lourenço, Gilvan Samico e Severino Borges. Aqui a gente tem o Gilvan Samico e aqui o J. Borges, que são aqueles mais falados e tal para vocês. Uma curiosidade do trabalho de Samico é depois que ele, pelo menos ele trabalhava assim, depois que ele tirava as cópias que ele queria, ele danificava a matriz para ninguém não cair em mãos de pessoas que pudessem criar novas cópias sem o consentimento dele. Então, o trabalho dele, mesmo sendo gravura, ele podendo fazer várias cópias, ele tirava aquele número X de cópias e impedia que houvesse reprodução. Isso é sério, viu, gente? Isso seria apropriação indébita, ok? Olha só. Eu quero agradecer a Celi por estar aqui nesse bate-papo, nesse momento, com um assunto que eu gosto tanto, que é gravura, né? Agradecer a Brielle por estar aqui. Vamos se despedir, Celi? Vamos sim. Então, muito feliz com vocês e queremos ver as produções de vocês, tá? Então, pega um pedacinho de gesso, utiliza ele como base para criar uma gravura, um pedacinho de madeira, um pedaço de isopor, tem muitos materiais alternativos que vocês podem estar fazendo os trabalhos e mandando pra gente, tá? Mandem mesmo. Um abração, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Manda as produções e qualquer hora dessa eu apareço aí com um mão na massa aí pra gente fazer junto, ok? Beijo enorme. A Diogo e a Sabino, que estão super atentos à aula. Ai, Diogo e Sabino, um beijo para vocês. Estejam aqui novamente. Ai, meu coração para vocês. Até a próxima aula. Tchau.